Olha só, ele está tomando o noticiário, né? Sobretudo do site Metrópolis. Quem é Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e por que ele é alvo do lavajatismo na imprensa? A gente vai saber agora todos os detalhes com o Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Vamos lá, vamos lá. É polêmica que vocês querem? É polêmica que a gente vai falar. A gente não foge de polêmica não, tá? A gente não foge de polêmica não. Ô Pedro, antes de mais nada, lembrar que você pode seguir o Pedro no @drops de jogos, se inscrever no canal do Pedro também. Pode me seguir aqui também no @lu.junior. Vamos lá, vamos falar do Lulinha, porque tem sido o alvo preferido da extrema-direita, especialmente, para tentar atacar o presidente Lula. Agora, conta aí quem é o Lulinha, o que de fato tem de verdade, o que não tem aí, Pedro? O Lulinha, Lúcio, é o Fábio Luiz Lula da Silva. Para quem não sabe, o presidente Lula tem um filho adotivo chamado Marcos, tem um filho mais novo chamado Luiz Cláudio, e o Lulinha é o Fábio Luiz, que é o filho mais velho dele com a dona Marisa Letícia. O Lulinha, ele foi o CEO da Game Corp. O Lúcio é da cultura pop, ele deve lembrar, a Game Corp era proprietária da Play TV, que depois foi vendida por conta do escândalo da questão da aquisição da Oi pela Brasil Telecom, aquela briga de telecoms quando a TIM veio para o Brasil. E assim, a vida do Lulinha virou um inferno quando o pai virou presidente da República, porque Lúcio, ele é alvo. Primeiro que para começar, tá? Lulinha não é só chamado Fábio Luiz. O Luiz Cláudio me deu entrevista 3 vezes. Luiz Cláudio é o filho do Lula que foi acusado de agressão, inclusive com uma ex-namorada, que depois foi inocentado. E ele falou, Pedro, todos os filhos do meu pai são chamados de Lulinha, até os netos. Eu entrevistei o Thiago Trindade Lula da Silva também, todo mundo é chamado de Lulinha. E Lulinha é uma entidade, só que o primeiro a ser chamado assim foi o Fábio. E ele é alvo de fake news nesse naipe, como o site Antagonista publicou há 8 anos, da Ferrari de Ouro. Você lembra dela, Lúcio? Lembro. O clássico da Ferrari de Ouro, olha só. Era esse vídeo que circulou. Não é nenhum vídeo em português, tem o cara falando em espanhol no fundo. Olha lá. Esse gordo destrapado, fíjate la plata que tiene. Míralo. ¿Cuál? Ese, mira qué lindo el baño, ¿no? Sí, claro. Tiene polo puesto, ¿eh? Em Mônaco. Ó, e a Ferrari tem um porta-malas. Um teto solar. Que negócio estranho, hein? Não dá pra dizer que é IA, tá, gente? 8 anos atrás, tá? E a generativa não era igual hoje. Felicitaciones. De primeira! Só que assim, Lúcio, eu quero tentar por uma coisa de cara, assim. Só prestar atenção no vídeo. O Lulinha apontado é esse cara de boné. Ele não é nem parecido com o filho do presidente. É um cara X. E aí, o que faz o antagonista nessa época? Eu fui nos arquivos, sabe, gente? Redação. Primeiro, é um texto sem assinado. A Ferrari que não é do Lulinha. Só que o antagonista divulga o vídeo por conta dos cliques. E é claro que um monte de gente na campanha do Bolsonaro divulgou como se a Ferrari fosse do Lulinha, né? A Ferrari que não é do Lulinha circula 25 de julho de 2017. Circula desde o fim de semana nas redes sociais. Vídeo que atribui a Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, uma Ferrari dourada. Ele teria sido visto no Uruguai. Circula desde o final de semana. Não precisa de muito esforço para descobrir que se trata de fake news. O sujeito de boné e óculos de sol não é o Lulinha. O local de gravação é Mônaco e a placa do veículo é da Arábia Saudita. Mas é aquilo, Lúcio, é como fazer uma fake news contando uma verdade, entendeu? Eles falam o que está circulando, falam a verdade,
só que faturam em cima dos ataques ao presidente. E assim, é exatamente o que está acontecendo neste exato momento. Isso aqui foi a manchete do Metrópolis, uma matéria escrita pelo querido André Chalders. Você vê esse título, né, Lúcio? Pô, bandido, né? Exclusivo. Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos. Vamos ler a matéria inteira, tá, gente? Da coluna da Andresa Matais. Conta de investimentos de Lulinha... Conta de investimentos, tá, Lúcio? Filho do presidente Lula movimentou 7,2 milhões em um único ano em 2024. Vamos lá. Aí, foto do Fábio Luiz em Orlando. Ele que viaja para os Estados Unidos, é empresário. Uma única conta bancária pertencente ao empresário Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, movimentou 19,3 milhões em 4 anos, de 2022 a 2025. As informações são da quebra de sigilo do filho do presidente, obtidas com exclusividade pela coluna. A conta bancária em questão é a pessoa física de Lulinha, está aberta em uma agência do segmento Estilo do Banco do Brasil em São Paulo. Segundo os investigadores, essa quebra de sigilo é apenas parte do quebra-cabeça financeiro envolvendo o filho do presidente da República. O conjunto completo deverá emergir da análise de outras contas bancárias, tanto em nome da pessoa física quanto das empresas dele. A Folha de São Paulo está dando a mesma notícia hoje, tá, gente? Em cima dessa apuração do Metrópolis. Dos 19,3 milhões transacionados por Lulinha, nessa conta bancária de 2022 a 2025, metade, 9,66 milhões, corresponde a créditos. O restante foram pagamentos para outras contas. O auge das transações se deu no segundo ano do governo do pai, em 2024, com 7,2 milhões movimentados. Em 2025, o montante caiu para 3,3 milhões. Em 2026, até o dia 30 de janeiro, foram 205 mil. As características da movimentação indicam tratar-se de uma conta de investimentos. A maioria dos pagamentos vem das empresas de Lulinha, de rendimentos e de aplicações e de transferências de outras pessoas. As maiores fontes de pagamento de Lulinha no período da quebra de sigilo são as próprias empresas dele, a LLF Tech Participações, 2,37 milhões, a G4 Entretenimento e Tecnologia, 772 milhões. Do restante, maior parte veio de rendimentos de aplicação do próprio Lulinha. Lulinha é investigado pela suspeita de ser sócio do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. O careca é um dos principais alvos da chamada farra do INSS, escândalo de descontos legais revelado pelo Metrópolis. Nos últimos dias, a defesa de Lulinha tem negado qualquer envolvimento dele com o careca do INSS ou os descontos indevidos das aposentadorias. A defesa diz que o filho do presidente prestará os devidos esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal, que é o foro adequado para a investigação. Aí, Lúcio, você pega e fala, pô, o Pedro vai pegar a matéria do DCM, do 247, da revista Fórum, desmentindo essa mentira do Metrópolis. Não, Lúcio, eu vou desmontar a matéria do Chalders citando o colega dele no Metrópolis, tá? Dentro do Metrópolis saiu essa mesma notícia. E eu não sou obrigado a acreditar nem no Chalders e nem na matéria que eu vou mostrar agora. Aliados de Lulinha dizem que a maior parte, tá? Dos 19 milhões seria herança da mãe. Olha o problema. Vamos lá. E isso tá numa declaração pública de contas. Metrópolis revelou que Lulinha movimentou 19,3 milhões entre 2022 e 2025 em apenas uma conta bancária no Banco do Brasil. O que diz o Igor Gadelha, colega do Chalders? Aliados e interlocutores de Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha dizem que parte dos 19,3 milhões movimentados por ele entre 22 e 25 seria oriundo da herança da mãe dele, Marisa Letícia. Conforme revelou Metrópolis, na coluna de Andresa Matais, a quebra do sigilo do filho do presidente obtida pela Polícia Federal apontou que Lulinha movimentou esse montante em apenas uma conta bancária. A conta bancária em questão, segundo a reportagem, é da pessoa física de Lulinha. Ela está aberta em uma agência do segmento Estilo do Banco do Brasil, localizada em São Paulo. A ex-mulher de Lula, Marisa Letícia, morreu em fevereiro de 2017. Além de Lulinha, ela tinha mais 3 filhos, todos homens. Acabei de mencionar para vocês, o Luiz Cláudio, aliás, eu esqueci do Sandro. Sandro Luiz e o Marcos Cláudio. Este último de outro relacionamento. Quando o Lula casou com a Marisa, o Marcos já era nascido. Ele é o enteado do presidente.
que é pai do Thiago Trindade, que é neto do Lula. Neto de consideração, mas neto. Em outubro de 17, os advogados de Lula entregaram à justiça informações sobre o inventário de Marisa. À época, o patrimônio do casal somava 11,7 milhões entre imóveis, carros e investimentos. Lúcio, o que isso tem a ver com farra de INSS? Até esclarecer isso aí, Cara, a primeira já fez o estrago já. A primeira matéria já foi, cara. E assim, eu quero pontuar uma coisa, tá? Nós temos o filho de um ex-presidente. Eu vou falar no final quem é o ex-presidente. Comprou uma mansão de 6 milhões. Um filho de um ex-presidente que teve a loja de chocolates mais rentável do Rio de Janeiro. O filho de ex-presidentes que deu medalha para milicianos. O filho de um ex-presidente que tá acusado de fazer rachadinha no Rio de Janeiro. É o filho do Lula que faz isso? Não, né? Acho que não, né? Acho que é o filho do Bolsonaro. Acho que é o candidato à presidência do Bolsonaro, né? Do Jair Bolsonaro, o Flávio. O problema é o Lulinha, gente? O problema é o Lulinha? Não tô dizendo que 19 milhões é pouco dinheiro, não é? Mas, primeiro, ele não é um político. Ele é uma pessoa privada. Existem empresários que movimentam esse dinheiro. E ao que consta, a apuração do Luiz Nassif, eu também tenho como apurar isso, o Fábio Luiz sempre teve negócios próprios, e na época da Play TV, a Play TV é uma emissora respeitada até hoje, no ramo de cultura pop. O Lúcio sabe, o Lúcio acompanha os eventos. Não tem nenhuma suspeita de irregularidades. E, no entanto, o Metrópolis, o CFPF está perguntando qual dos filhos se cagou... o dos cagou todo é do outro presidente. Mas qual dos filhos do presidente está sempre nas manchetes como bandido? É o Lulinha. Então, gente... E tem esse ponto, né, Pedro? Porque o Metrópolis chegar e colocar... a gente sempre fala, né? É possível você falar uma verdade querendo insinuar alguma coisa. Aham. Que ele movimentou, o fato existe. Mas qual é o interesse público em colocar isso numa reportagem? Exato. Assim, se não tem uma irregularidade. Porque se tem irregularidade, beleza. Movimentou 19 milhões, vindo de dinheiro de não sei o que, beleza. Faz sentido. Agora, esse fato pelo fato, e aí quando você vê os comentários em redes sociais desse tipo de notícia, que a galera só lê a manchete, é a galera falando, aí ó, corrupção na esquerda, corrupção do Lula, cadeia. Gente, e no fim, não tem irregularidade. Não tem. A reportagem não mostrou nenhuma irregularidade. Qual é o interesse em colocar uma manchete dessa, uma notícia dessa? Sinceramente. E aí, Lúcio, eu recebi a carta do advogado do Fábio Luiz, e acho importante a gente ler também aqui na nota, tá? Para dar o outro lado da forma correta. Documento aqui de 5 de março de 2026. Após votação questionável sobre quebra de sigilo sem fundamentação individualizada, predicado de qualquer medida investigativa invasiva e concessão de medida liminar reconhecendo a ilegalidade da quebra, a imprensa informou que teria acessado documentos sigilosos no mesmo dia em que recebidos pela CPMI do INSS. Se ocorreu, o vazamento configura crime grave que está sendo imediatamente comunicado a todas as autoridades competentes. Não pouparemos esforços para apurar e punir os responsáveis. Quanto às informações divulgadas, é impossível avaliarmos sua existência, veracidade ou detalhamento, uma vez que Fábio Luiz e sua defesa não têm acesso nem aos documentos recebidos pela CPMI, nem aos que a imprensa alega ter recebido. No entanto, é gritante a ausência de menção a qualquer elemento ligado às fraudes do INSS. Como a gente acabou de ler na matéria, tá, gente? O alegado objeto investigativo da quebra de sigilo. Ao publicizar dados sigilosos, a imprensa não cita apenas fontes de renda legais e legítimas, a LLF Tech Participações e a G4 Entretenimento e Tecnologia, empresas legítimas com atuação legal e declarada e rendimentos de aplicações do próprio Fábio Luiz Lula da Silva. Também estão sendo expostas movimentações específicas, dando destaque a transferências ligadas ao presidente Lula, que são adiantamento de legítima herança dos filhos do presidente, devolução de custos arcados por Fábio Luiz, da época emergencial em que Lula esteve legalmente preso,
ou de empréstimo a Lilis, que é Palestras, da qual o Fábio Luiz possui contas recebidas por herança. Essa Lilis Palestras, Lúcio, é aqueles rendimentos que o Lula ganhou sendo palestrante que a Lava Jato tentou bloquear. Isso aqui é perseguição, tá, gente? Também foram destacados pagamentos a Jonas Leite Suassuna Filho, pagamentos do aluguel referente à casa em São Paulo, onde o Fábio Luiz residia, e a Calil Bittar, pagamento por contas dele na empresa G4 após o seu afastamento da sociedade. O Lulinha se afastou da G4 e os caras estão dando como se ele tivesse ganhado milhões. Todos os movimentos e bens são registrados e declarados ao fisco, resultados de atuação legítima ou mesmo recebimento de herança da sua mãe, Dona Marisa, falecida em um contexto de perseguição política e midiática muito semelhante à atual. Essas informações parciais demonstram novamente uma total ausência de envolvimento de Fábio Luiz com as fraudes do INSS, o que força o questionamento sobre a legitimidade da devassa e linchamento públicos abastecidos por ato criminoso de vazamento de documentos. Quanto à forma como a informação foi publicizada, com a citação da soma de movimentações, é essencial esclarecer que o dado é irrelevante, pois a soma das movimentações em relatórios de informação financeira não é retrato de valores líquidos possuídos ou recebidos pelas contas relatadas. O mesmo valor pode ser registrado 6 ou mais vezes no relatório como movimento, recebimento, envio de conta corrente para conta investimento, aplicação, retorno da conta, retirada, etc., de forma que a soma de movimentações excede multiplamente valores efetivamente existentes. Especialmente ao longo de anos. Por esse motivo, relatórios de inteligência financeira são analisados com atenção às transações específicas e não à soma de movimentações. Finalmente, apontamos que o vazamento de informações sigilosas que não apontam nenhum vínculo com as fraudes do INSS são a abominável concretização dos temores legítimos de que as investigações, entre aspas, podem ser meros disfarces para manobras de interesse público ao atropelo dos limites legais e constitucionais que deveriam ser impostos no devido processo legal. Documento assinado por Guilherme Sugimori Santos, o OAB dele está na tela, que é um dos advogados do Fábio Luiz. Tá bom, Lúcia? Aqui a gente faz jornalismo sério, tá? E eu estou dando o contexto das informações para vocês. É o que a gente está falando, né? Quando saem os esclarecimentos, o estrago já foi feito. Né? E isso não só em relação a esse tema, né? Entre outros temas, o que a gente chama de barrigada no jornalismo, né? Se você dá uma barrigada, ou seja, se você traz uma informação incompleta, incoerente, incorreta, e aí depois para você justificar ou para você fazer a sua a correção disso, não tem o mesmo impacto do que a primeira informação que foi colocada. E aí a gente precisa perguntar, né? Qual é o interesse em colocar as movimentações do Lulinha em tanto destaque assim em diversas colunas e reportagens do Metrópole? Qual é o interesse? Assim, qual é o interesse público? Eu não estou falando nem interesse do jornal. Qual é o interesse público? Porque o jornalismo sério, ele se baseia no interesse público. Ou seja, no que de fato muda algo ou tem algum impacto na vida da população brasileira. As movimentações privadas do filho do Lula tem algum impacto que não seja só tentar impactar a aprovação ou desaprovação do presidente Lula? Ah, mas o valor é muito alto. Ok, mas se tivesse alguma irregularidade, tem tanto órgão para fiscalizar, tanto órgão para trazer as irregularidades. Me apresente a irregularidade. Se tiver irregular, eu vou fazer coro para investigar. Vou fazer coro para, se tiver alguma coisa errada, para punir. Agora, enquanto não tem, quer dizer, faz a abertura das contas de uma pessoa privada, das suas contas privadas, e simplesmente solta para o jornal. Quem que soltou para o jornal também? Né? Quem que vazou isso? Provavelmente alguém da CPMI, né? Pois é. Vaza para um jornal sem nenhuma irregularidade aparente, sem nada esclarecido. E aí agora traz o esclarecimento. Ah, não, mas era de uma herança. Ok, mas até aí as redes sociais já foram inundadas de suspeição, que é o mínimo que a oposição precisa para fazer um barulho contra o presidente Lula. E a gente sabe, né, que a oposição trabalha desde o início do governo Lula só para prejudicar o governo Lula.
Você não vê projeto sério da oposição a favor do trabalhador, a favor da população, para ajudar a população em alguma coisa. Você não vê. Você vê tentativa de pegar uma portaria da Receita para falar que vai taxar o Pix, para mentir que vai taxar o Pix. Você vê a tentativa de pegar qualquer portariazinha mínima para tentar falar, não, agora vão taxar não sei o que, agora vão pôr imposto não sei o que, agora vão fazer isso, vão fazer aquilo. É isso que a oposição quer. Voltar ao poder. Porque o poder, para eles, é lucrativo. Mais algum ponto, Pedro? É isso, meu querido. Se tiver alguma coisa, a gente vai noticiar aqui também, viu? A gente não foge, não. A gente não é que nem alguns canais aí que fogem da polêmica. Grande abraço. Até a próxima.